Olá, turma. Boa noite. Estamos novamente a trabalhar com conteúdos relacionados à física, né? Novamente, mais uma aula online. Então, vamos seguir do que a gente colocou na aula passada, né? Vamos trabalhar um pouco de força e tração e, nesse caso, vamos fazer um exemplo com relação à força e tração e onde ela é aplicada. Por exemplo, a gente pode ver que ela pode ser aplicada na área de mecânica para sustentação, na parte de civil também, sustentação. Então, o que acontece? Vamos colocar um exemplo relacionado a isso. Vamos dizer que tenhamos uma massa M aqui, né? De 5 kg, de modo que ela é sustentada por uma corda, vamos chamar essa corda de corda A, e por outra corda, chamar essa corda de corda B. De modo que nessa corda A a gente tem um ângulo de 60 graus com relação ao apoio, essa viga de apoio de sustentação. E essa corda B está fazendo um ângulo de 30 graus com a mesma viga. Então a gente vai sustentar essa massa de 5 kg. Para isso, vamos verificar qual que é a força que tem que ter em A e qual que é a força que tem que ter em B. Aparentemente a gente poderia dizer, não, a força é a mesma, a tração que essa massa está implicando na corda A é a mesma que a tração dessa corda B. Isso é falho. Na verdade, isso não é verdadeiro. Então, o que acontece? A corda A, devido a gente ter um ângulo de composição aqui diferente, vamos ter uma força de aplicação diferente dessa corda B, devido a esse mesmo ângulo de aplicação aqui. Tá? Ela só vai ser igual a essas condições se tivermos o mesmo ângulo de aplicação. Então, inicialmente, vamos decompor isso de modo vetorial, né? Vamos imaginar que isso aqui tenhamos um plano vetorial aqui, temos um plano cartesiano, e vamos decompor esses elementos aqui. Então, se eu tenho um ângulo de 60 graus aqui em cima, imediatamente eu vou espelhar um ângulo por teorema de Thales de 60 graus aqui embaixo. E se temos um ângulo de 30 graus aqui em cima, também vamos ter um ângulo de 30 graus aqui embaixo. E aqui a gente vai ter essa força M aqui, vamos representar por uma força P. Vamos dizer que a gente vai ter uma força P igual a 5 kg. Posteriormente, vamos ter que transformar isso aqui em newtons, né? Que a nossa unidade de aplicação vai ser newtons. Vamos lá para o exemplo. Então, aqui já está um diagrama do que está acontecendo, né? Nosso diagrama, similar ao que a gente fez lá. Só que vamos ter a aplicação em A e vamos ter uma aplicação em B. Vamos ter que decompor essas duas forças. Vamos ter que decompor essa força em A e eu vou ter que decompor essa força em B. Então, vamos decompor em X. Em X, eu vou ter que essa força A, ela vai decompor aqui, e aqui vai aparecer um elemento AX. E decompondo a força B, ela vai ter uma projeção, né, da força B, com relação ao seu componente, ao eixo X. Então, aqui eu vou ter BX. E vamos analisar o que vai acontecer com esses componentes, correto? Então, as componentes em X, por exemplo, para A, eu sei que eu vou ter que a minha componente AX nada mais é que a minha força A vezes o cosseno desse ângulo. Então, decompus ela vai ser AX. AX nada mais é que a minha componente força total A vezes o cosseno de 60 graus. A minha componente BX, que é a minha projeção no meu ângulo X da minha força B, nada mais é que B vezes cosseno de 30. Agora vamos fazer a decomposição desses elementos em Y, certo? Vou decompor essas forças em Y. A decomposição da força A, eu vou criar uma projeção da minha força A com relação ao meu componente
Y. Aqui eu vou chamar de AY. Para minha força B, similarmente, esse ponto B, né, a força de aplicação B, vai projetar uma componente vetorial agora em Y, eu vou chamar isso aqui de BY. Logo eu posso analisar com relação a minhas componentes, eu vou ter que a minha projeção AX, agora a projeção AY, nada mais é que A vezes seno do ângulo que temos aqui. Então, A vezes seno de 60. E minha projeção BX, ou melhor, BY, nada mais é que B vezes seno de 30. Veja bem, o que podemos observar? Podemos observar que as projeções relativas a x vai ser tratada como cosseno. Porque aqui nada mais é, né, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Isso resulta em cosseno, que a gente viu anteriormente. E as relações de projeções com ângulo y vem ser seno, que vem ser o quê? Projeção do ângulo oposto pela hipotenusa. Projeção do ângulo oposto, que é a projeção BY ou AY, pela hipotenusa A. Então, sempre que tratarmos com relação à projeção, cosseno vem ter relação a x e seno vai ter relação a y. Tá? Então, agora, para existir equilíbrio, significa que a somatória das forças, nesse caso, com relação a x, tem que ser nulas. Então, vou colocar essas projeções com relação a x. Vamos analisar o que acontece. Com relação a x, eu tenho o seguinte. Esse ângulo com relação a este eixo aqui, ó, vamos analisar, ele é negativo. Porque ó, eixo zero, para a esquerda do eixo zero, né, na minha reta numérica, é negativo. Então, eu vou ter menos AX, né, que vem ser a força. E para a minha força BX, ela é a direita da origem, que é, nesse caso aqui, projeção positiva. Então, vou ter mais BX. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá, agora vamos verificar. Quanto vale AX? AX vem ser A cosseno de 60. Então, vou lá. A cosseno de 60. Agora, quanto que vale BX? BX vem ser B cosseno de 30. B cosseno de 30. Esse elemento aqui é negativo. Isso aqui vai ser igual a zero. Bom, cosseno de 60 vale 0,5. Usa a calculadora no modo grau. Tá? Cosseno de 30 vale aproximadamente 0,866. Então, isso aqui vai ficar menos 0,5, né? Vezes A, mais 0,866 vezes B igual a zero. Beleza, agora vamos verificar as componentes em Y. Vai acontecer a mesma coisa. A soma dos meus componentes ou forças aplicadas em Y vai ser também zero. Vou analisar que em Y eu vou ter o meu AY. Nesse caso aqui, ó, ele também vai ser positivo porque ele é acima do ponto origem zero, né? Então tudo para cima é positivo. Mas BY, por quê? Porque ele está acima do elemento zero, positivo também. Ótimo. Agora o que a gente tem aqui? Temos a força P. Essa força P vem ser negativa. Só que vamos transformar essa força P em newtons.
Lembra que peso é igual a massa vezes aceleração. Logo, a gente tem que a massa aqui é 5 kg, a aceleração considerar 10 metros por segundo ao quadrado, a minha força P vem ser 50 newtons. Então, isso aqui vem ser igual, ou melhor, abaixo do eixo zero vai ser negativo, menos P, tudo isso aqui vai ser componente zero nessa análise de forças. Agora vamos substituir os elementos AY, BY e P. Então vamos lá. A Y vem ser quem? A Y vem ser A seno de 60. Mais BY vem ser quem? B seno de 30. Menos 50 igual a zero. Então, o que acontece? Lembrando que seno de 60 graus é aproximadamente 0,866 e seno de 30 vem ser 0,5, o que vai acontecer? Vamos ter 0,866 vezes A mais 0,5 vezes B. Esse 50 está negativo, eu jogo para o outro lado que ele vai ficar mais 50. E temos isso aqui. Bom, nesse caso, vamos analisar as forças em X e as forças em Y. Eu vou pegar esse elemento e vou pegar esse elemento. Isso aqui vai me originar o que a gente chama de sistema. E vamos ver como é que fica esse sistema. Esse sistema ficou menos 0,5A mais 0,866B igual a zero. 0,866A mais 0,5B igual a 50. Isso aqui dá um sistema simples. Duas incógnitas, dois sistemas, duas equações, perdão, um sistema, duas equações, duas incógnitas. Dá para resolver ele facilmente. Tem um B aqui. Então, primeiro passo, eu vou isolar o termo mais simples. Eu vou pegar esse sistema mais simples. Eu posso usar qualquer método, ou substituição, ou posso utilizar o método de adição, mas eu vou usar substituição aqui. Eu vou pegar esse termo aqui, que é mais simples, e vou fazer essa igualdade. Eu vou jogar esse 0,5 para o lado de cá, né? Então, vou ter 0,5A, né? Ó, lembra, eu peguei esse cara, é negativo, jogo para esse lado aqui, ele vai ficar positivo. Então, ele vai ficar 0,5A igual a 0,866B. Eu optei para deixar o A do lado esquerdo, porque eu vou isolar o elemento A, tá? Então, eu vou passar esse 0,5, tá multiplicando, eu vou passar ele dividindo, eu vou ficar A igual a 0,866B dividido por 0,5. Isso aqui implica que o meu elemento A vai valer 1,732B. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação de baixo, essa equação aqui, e vou substituir o elemento A nela. Então, eu vou pegar 0,866, aonde tem A eu vou substituir, vezes 1,732B, está multiplicando aqui, ó, lembrar que está uma multiplicação. Esse aqui é o elemento A que eu substituí, ó, na equação de baixo, esse aqui que vale esse elemento aqui, o elemento A. Agora mais 0,5B igual a 50. Efetuando essa multiplicação, eu vou ter aproximadamente 1,5
B mais 0,5 B, isso aqui igual a 50. Beleza, 1,5 mais 0,5 eu vou ter 2B igual a 50. Tá multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter que B, 50 dividido por 2, né? Eu vou ter que B é igual a 25. Beleza, 25 newtons. Agora eu pego esse elemento B e substituo na equação de cima. Logo eu vou ter que A é igual a 1,732B. Então eu sei que A é igual a 1,732 vezes 25. Logo eu sei que A vai valer aproximadamente 43,3 newtons. Então o que acontece? Nesse sistema, para que haja equilíbrio, o meu elemento B, ou seja, a minha tração em B, vai ser 25 newtons, enquanto que a minha tração em A vai ser 43,3 newtons. Ou seja, na minha corda A, ele vai ter que ter uma tração de 43,3 newtons devido a esse ângulo, ou seja, ele vai ter que aguentar mais, vai ter uma força de resistência maior do que essa minha corda B, que com 25 newtons ele já está resistindo com um ângulo de 30. Então, é uma coisa interessante de perceber que dependendo do ângulo de atuação que a gente estiver trabalhando, a gente vai ter necessitar de trações diferentes, trações diferenciadas, para que possamos colocar ou deixar o sistema em equilíbrio, tá? Então, seria isso. Façam os exercícios que eu vou postar aí. Show de bola, moçada. Valeu e obrigado.